bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 6 de junho de 2025. Já chegamos na metade do ano. Olha, tá passando rápido, não é verdade? Tá passando rápido. E hoje, primeira quarta-feira do mês de junho. Bom, nós vamos iniciar o estudo com o nosso querido reverendo Davidson. É um novo estudo falando sobre a teologia da oração. Então, nós vamos começar orando. Logo depois, nós já vamos passar a palavra para o reverendo Davidson, porque eu tenho certeza que tem muita coisa legal aí para que nós possamos aprender. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer pelos amigos e irmãos que estão nessa manhã se organizando, alguns indo para o trabalho, outros já chegando ao trabalho, outros indo para a universidade, para a escola, ou já chegando à escola. Ainda outros vão sair para resolver alguma questão pessoal. Pedimos ao Senhor que abençoe a cada um deles. Pedimos ao Senhor que naquilo que eles irão fazer, que o teu santo e bendito nome seja glorificado. Pedimos ao Senhor por aqueles que ainda não tomaram a decisão por ti, que através das nossas lives eles te conheçam e eles possam, sim, entregar a vida a ti como único e suficiente Salvador. Usa, Senhor, o teu servo, o Davidson, mais uma vez nesta manhã, para falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, ao nosso coração, de modo que a fé em Ti seja fortalecida, a compreensão sobre as Suas verdades cada vez mais possam ser esclarecidas a nós e, mais uma vez, aqueles que ainda não Te conhecem, que possam Te conhecer e confessar como o único e suficiente Salvador. É a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Eu agora já vou chamar o reverendo Davidson. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, reverendo Davidson, tudo bem? Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem com você, com a sua família, com todos nós? Aqui, graças a Deus, está tudo bem. Joia, joia. É mais uma semana que se inicia, o mês de junho que se inicia, É. primeira quarta-feira, e estamos aí. Mudou o estudo, né, reverendo Davidson? Sim, vamos trabalhar hoje, né? Começar a trabalhar a partir de hoje sobre um tema muito importante, muito interessante também: a teologia da oração. Tudo que a Hum. Bíblia ensina sobre oração, a gente vai ver aqui de modo resumido. Ah, que legal. Então, provavelmente nós vamos ouvir surpresas, até mesmo com interpretações equivocadas ou que nós não sabíamos a respeito da oração, tudo vai estar dentro aí dessa questão da teologia da oração, é isso mesmo? Isso aí. Depois a Ah, gente pode até, no próximo passo, pensar na teologia do jejum, né, teologia de temas, assim, mais práticos, é bem interessante. gostei, gostei. Por mim, já estamos que Já está estamos. definido, né? Está definido. Reverendo Davidson, então, já que o assunto hoje é um assunto muito legal, muito bacana dos nossos estudos dos próximos dias, eu vou sair de fininho para você ficar bem à vontade aí e sendo instrumento da parte de Deus, tá bom? Amém. Obrigado, pastor Aderson. É um grande prazer, né, para mim estar com vocês aqui em mais uma série de estudos. Tenho certeza que será uma bênção. Vamos sempre começar falando aqui de nossas dicas literárias, né? Se o pastor Aderson puder colocar a tela. Isso, nós vamos começar falando aqui sobre essas dicas literárias. Esse aqui é um site chamado Wiclap, tá vendo aqui, ó? Wiclap. Você bota Wiclap, coloca meu nome lá, Davidson Bignon, e você vai me achar lá como autor. O link, né? Esse aqui é o link da editora. Esse é o outro link que você pode achar meus materiais também, inclusive os da Wiclap. E você vai vendo aqui, ó, os lançamentos, né? Desde o primeiro que eu coloquei aqui, que foi Vitória nos Desafios da Vida. Nós já tivemos uma série de lives, né, sobre esse livro. Essa aqui também, A Ética do Casamento Judaico. Você também pode recuperar as lives que tivemos sobre esse assunto do casamento. O Cheiro das Águas são textos mais devocionais, mas que tratam, né, do avivamento pessoal. Esse aqui é A Semente e a Palavra, um livro para pregadores,
onde eu trato da nova homilética, a nova homilética e as pregações narrativas. É bem interessante. Ele já está na sua segunda edição ampliada. Temos aqui um livro meio comédia, né? O Super Igrejado e o Herege. É a junção de dois e-books meus falando sobre os Simpsons. Aquele desenho animado dos Simpsons, né? Então ele é bem interessante, é bem engraçado até. E todas as referências dos Simpsons que falam sobre os evangélicos. Então você tem aqui a junção de dois livros meus. Você tem a, a junção, né, sobre o super igrejado, que é o Ned Flanders, não é? E também sobre o herege, né, o grande herege do desenho, que é o Homer Simpson. Né? Então, o super igrejado é o Ned Flanders e o herege é o Homer Simpson. Não é bem interessante esse livro aqui para quem gosta, né, de cultura pop e quer estar curioso para saber sobre esses livros aqui, né? Aqui o meu comentário do Salmo 23, muito aclamado, já na sua terceira impressão, né, reimpressão. É uma bênção, né? Muita gente tem sido abençoada com esse comentário do Salmo 23, palavra por palavra, versículo por versículo. Olha que legal, né? A minha comédia mais recente, As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valde Crei. Uma história ficcional, é claro, e trazendo de uma forma muito lúdica, muito engraçada, e no final, um estudo bíblico bastante sério sobre como a gente precisa ver, como a gente pode ver a questão dos apóstolos modernos à luz da Bíblia, né? Guardadas pelo Amor, um livro específico para mulheres, onde eu falo aqui sobre a proteção divina aplicado às situações do dia a dia das mulheres, né? Bem interessante para você, irmã em Cristo, que precisa, né, de uma palavra sobre a proteção. Falando em proteção, proteção divina no curso da vida, é o meu livro, e o meu comentário, versículo por versículo, palavra por palavra, do Salmo 91. Tem ainda, além do sofrimento, a disputa pela integridade, o livro de Jó. Esse livro aqui ele já tem tido tanta procura que eu já vou ter que reimprimi-lo, né? E é uma benção, né? Você pode comentar qualquer um dos meus livros aqui nesse site da Wiclap. Chega na sua casa, no endereço que você fornecer, é uma benção, né? Em Busca da Intimidade Perdida, o meu livro para desviados na fé, para desigrejados, enfim, para pessoas que estão com dificuldade de se reconectar com Deus, né? É um livro para pessoas assim. Esse meu livro aqui, Eu Só Quero Melhorar Logo, é um livro para aqueles que enfrentam enfermidade no hospital e aprendem, de fato, a alcançar a Refuah Shlema, a cura completa dada por Deus, né? Então é bem interessante, um livro fininho, não é muito caro, ele é baratinho e vale a pena você conhecer, né? Se você enfrenta a dificuldade com enfermidade ou conhece alguém que enfrenta esse momento. Em tua presença, o meu comentário também, palavra por palavra, versículo por versículo do Salmo 139, à luz do hebraico também. Então, esse aqui é um trabalho que eu fiz, eu coloquei aqui alguns adendos, e um desses adendos é o trabalho de final de curso de alguns alunos meus. Então, é bem interessante em tua presença. Se você gosta do Salmo 139, esse livro foi feito para você, tá? Para você conhecê-lo em profundidade. Aqui, ó, Grupo de Comunhão é um livro também lançado esse ano, tanto em tua presença quanto o Grupo de Comunhão, como até mesmo em busca da atividade perdida, e só quero melhorar logo, e depois o Guia Definitivo da Pregação Expositiva, são livros que eu lancei esse ano, tá? Nesse primeiro semestre. Então, Grupo de Comunhão é um livro específico para pessoas que querem fazer revitalização da sua igreja local. Ele é dedicado a líderes, pastores, líderes de igreja local que querem revitalizar usando os grupos de comunhão, também chamados de pequenos grupos, né? E é uma benção. Aqui tem todo o manual de como lançar, de como implantar.
E em pouco tempo, em coisa de 6 meses aproximadamente, no máximo 1 ano, você já tem grupo de comunhão funcionando na sua igreja e trazendo revitalização nas reuniões, nos cultos, enfim, no dia a dia da igreja. É bem interessante. E esse aqui é o Guia Definitivo da Pregação Expositiva. É um livro de linguagem simples, direta, sem rodeios, falando e ensinando a fazer pregações que fazem exposição da palavra de Deus. Nesse meu livro aqui, você vai inclusive encontrar um bônus, né, como está escrito aqui, que é a inteligência artificial aplicada na pregação expositiva, como você pode agilizar e facilitar o processo de feitura de esboços de sermões expositivos, né, de modo muito simples, usando ferramentas práticas, ferramentas gratuitas, inclusive, um software que eu indico aqui para você fazer pesquisa, para você trabalhar a Bíblia, né? E com comentários também, enfim, com as línguas originais, o grego e o hebraico. Você tem, assim, um acesso a materiais muito bons, de primeira linha, todos gratuitamente, né? Além do software, além do aplicativo para celular, você também vai ver aqui 2 prompts de inteligência artificial que vão trazer esboços de sermão expositivo para você de modo excelente. Então, você gera o esboço, faz as suas adaptações pessoais para personalizá-lo, então você adianta bastante o seu processo e faz pregações expositivas muito fiéis ao texto, com todo um trabalho de exegese na, ali na que o que acontece, né? Quando ele vai gerar um esboço, e olha, você vai gostar, tá? É um método simples, prático, usando os 3 Cs. O primeiro C é a clareza, buscar a clareza da explicação do texto bíblico na hora de você entregar o sermão e também na hora de produzir, né? O segundo C é o C de conexão, quando você vai estar atingindo o coração de quem está te ouvindo na pregação. E o terceiro e último C é o C do chamado à ação. É propriamente o apelo, o convite, né, o desafio de fé, enfim. Então, esse livro aqui é interessante, ele é um lançamento, ele promete, tem tudo para ser um grande lançamento e abençoar muitas vidas também, muitos pregadores da palavra de Deus, tá legal? Recomendo esses meus livros aqui, se você achou interessante. Repito, é só você entrar no site da Wiclap, o nome é esse aqui. Wiclap, que você vai procurar, se você quiser o link direto, é esse aqui, ó, wiclap.bio, traço, né, traço não, barra, né, Davidson Pignol, Davidson.pignol, tá? E você acha aqui todos os meus livros nesse site maravilhoso aqui da Uclap. Você encomenda e chega a versão impressa na sua casa, tá bom? Para você, então, aproveitar todo o conteúdo que eu tenho produzido ao longo do meu ministério, da minha vida, tá bom? Muito bem. Como falamos, estamos começando hoje uma série nova de materiais, né, de estudos. E como você já sabe, você pode pedir aqui o PDF dessa série nova, com 16 páginas. Você pode pedir ao pastor Aderson. Ele vai enviar para você o PDF sobre a série A Teologia da Oração, que é o que a gente vai começar a tratar a partir de hoje. Tá legal? Aqui nas lives da igreja, do Facebook, né, da Igreja Congregacional de Aracruz, esse campo missionário que tem abençoado muitas vidas, através do pastor Aderson, da Cris, da Ágata também, né? A família pastoral que tem abençoado a região de Aracruz, no Espírito Santo, né? Bom, vamos começar aqui então, né? Você vê aqui o tema da teologia da oração e o nosso subtítulo, Falar com Deus com fé e simplicidade, tá bom? Vamos estudar hoje aqui sobre a oração e tudo que a oração diz respeito ao modo como a Bíblia traz esse tema da oração, né? Muito bem. Introdução. Vamos começar introduzindo então o nosso tema.
A oração é um dos atos mais importantes da vida cristã. Mais do que um ritual, a oração é relacionamento com Deus. Um meio de graça que fortalece a fé, consola o coração e transforma a vida. Mas muitas vezes orar parece difícil, confuso ou até distante, né? Este estudo quer ajudar você a entender o essencial da oração com base na Bíblia, de forma prática e acessível. E a gente vai começar a pensar agora, né? Além dessa parte introdutória, vamos começar a pensar agora o que é a oração propriamente dita. O que de fato a Bíblia ensina sobre a oração, para a gente entender o que é conversar com Deus, né? E de fato, ó, que a oração é conversa com Deus. E já começa aqui falando, né, que orar é falar com Deus como um filho amado com o seu pai amoroso. Então você tem aqui uma conversa, tá? Que você fala em intimidade com Deus. Você pode fazer essa conversa de modo público, com outras pessoas ouvindo e participando da sua oração. São aquelas orações em público, né? Ou você pode também fazer essa conversa com Deus, essa oração com Deus na intimidade, né? Falando de segredos pessoais com Ele, só você falando com Ele na mente. Tecnicamente, você não precisa nem mesmo verbalizar as suas orações, porque Deus, mesmo quando você ora com Ele de modo mental, né? Como se fosse, né, o que o pessoal fala hoje aí, que é a telepatia, né? Você pensa e você conversa com Deus formando as frases e as palavras apenas na mente, sem verbalizar. Aí ninguém te ouve, dizem que nem mesmo Satanás te ouve, né? Só Deus é que vai de fato receber a sua oração mental, tá? Também é uma forma de você orar. Eu gosto muito de orar assim, para manter até minha privacidade, enfim, né? Caso eu esteja perto de alguém, ninguém vai ouvir algum segredo íntimo meu e eu posso falar isso com Deus apenas de modo mental. Mas se você é daqueles que prefere sempre verbalizar, né? Se sente mais à vontade verbalizando, enfim. O importante é você falar com Deus, seja na mente, seja verbalizando, seja em público, em particular, no seu quarto. O importante é você falar com Deus, tá? Então, orar é falar com Deus como um filho amado fala com o seu pai amoroso, né? De fato, Deus nos ama e quer nos ouvir, quer manter esse relacionamento conosco. Agora, isso aqui é importante, ó, não é repetir fórmulas prontas, mas abrir o coração com sinceridade. Porque algumas pessoas confundem o que em português a gente chama de reza ou de oração, né? Então, na nossa cultura brasileira, rezar é você repetir uma fórmula pronta, uma oração pronta. E orar é você falar espontaneamente. Essa distinção é interessante, que ela é feita só aqui em língua portuguesa, aqui no Brasil. Porque em outras línguas, o verbo para orar é o mesmo, né? Não faz diferença se a oração é com oração pronta, escrita, uma poesia escrita, né, em forma de oração, ou então uma oração espontânea, né, que se faz. Então, não faz diferença em outras línguas, inclusive na Bíblia, não tem diferença isso. Oração é oração, seja ela uma oração feita previamente, escrita previamente, ou uma oração falada espontaneamente. É sempre melhor, a gente sempre entende, né, de acordo com a Bíblia, que é sempre melhor a gente falar espontaneamente, né? Não que seja proibido, que seja errado orar, por exemplo, a oração do Pai Nosso, né? Não é isso, tá? A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Tecnicamente, Jesus não a deu para que a gente fique repetindo como se fosse uma reza católica, né? E tecnicamente não foi para isso. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para que a gente tenha um modelo de o que falar primeiro, como tratar com Deus em oração, tá? É o modelo. Então, nesse estudo que poderíamos até fazer oportunamente sobre a oração do Pai Nosso, são partes da oração que a gente precisa observar
quando formos fazer as orações por nós mesmos em nossas palavras, né? Mas às vezes se a pessoa está muito alheia a Deus, né, muito distante do Senhor, ficou muitos anos sem nenhum tipo de proximidade com Deus, de repente, se a pessoa quiser fazer uma oração já preparada por alguém, né, ela pode começar orando assim. Ela pode começar tendo a sua vida de oração desse jeito, depois vai pegando o jeito, né, de orar e depois ela vai fazendo as suas próprias orações com as suas próprias palavras, né, sem precisar de nenhum atalho de outra pessoa. Mas, enfim, o ideal é que você não repita fórmulas prontas. Os pagãos é que faziam assim antigamente, né? Olha aqui, ó. Mateus 6, versículo 7, fala para a gente sobre isso. É justamente o contexto sobre oração, né? Naquele sermão, né, do monte, Jesus fala sobre vários assuntos, inclusive a oração. Então ele disse aqui, ó, e orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui é uma repetição vazia, mecânica, quando se pega uma oração gentia, feita a deuses falsos, a deuses pagãos. Eles ficam lá repetindo, né, como se fosse um mantra para um Deus que, na verdade, não existe. Então, o fato de eles ficarem repetindo aqui, e alguns até lanhando o próprio corpo, né, se machucando lá, se cortando, como era na época de Baal, lá com os profetas de Baal contra o profeta Elias, eles ficavam se machucando ali, né, retirando sangue do seu próprio braço, fazendo as orações ali, tentando repetir, gritando alto para o Deus falso, que nunca os ouviria, né? Então, a única oração que realmente faz diferença é a oração que fazemos diretamente para Deus, em nome de Jesus, sem repetições vazias, tá? Sem achar que a gente precisa fazer macaquice para chamar a atenção de Deus. Tem até um cântico, né, que a gente canta em algumas igrejas aí, que a gente canta, né? Eu quero chamar a sua atenção para mim. Não é? Essa é uma frase que não é adequada de acordo com a Bíblia, porque se temos uma aliança com Deus, ele já tem a sua atenção voltada para nós. A gente não precisa ficar fazendo cacuete, macaquice, né? E quem fazia isso, para vocês terem uma ideia, quem fazia isso eram os pagãos, tá? No mundo antigo, no mundo do Antigo Testamento, os pagãos levavam isso tão a sério que eles acreditavam que para poder serem atendidos pelos deuses, eles tinham que chamar a atenção deles. E na cabeça dos pagãos antigos, chamar a atenção dos deuses era fazer o que também chama a atenção do público hoje, das pessoas hoje. Porque lembre-se, o Deus da Bíblia, o Deus revelado pela Bíblia, criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas os homens pagãos, né, criaram os deuses pagãos à própria imagem e semelhança dos homens pagãos. Então, como eles criaram os deuses às suas imagens e semelhança, a sua imagem e semelhança, então eles achavam que os deuses pagãos também tinham o mesmo sentimento, a mesma atenção que nós seres humanos. Então a gente precisaria ficar sempre chamando a atenção deles. E se você for parar para pensar, até hoje é assim. Quando você quer chamar a atenção do público, das pessoas, por exemplo, se alguém trabalha com filmes, com novela, trabalha com séries, né, com livros de ficção, como é que as pessoas se sentem atraídas a assistir uma série, um filme? Na maioria das vezes, o que chama a atenção, o que dá ibope, né, como a gente fala, o que dá dinheiro, né, o que dá retorno financeiro, para pessoas, claro, que não conhecem o Senhor, e até às vezes, até para quem se diz conhecer o Senhor, né, também essa fórmula também funciona. O que chama a atenção é cenas de violência e cenas de sexualidade, cenas de sexo, sensualidade. É o filme que faz sucesso, é o filme que trabalha com isso. Série, novela, é o que tem essas duas fórmulas, né? O Império Romano também sabia disso. Fazia direto isso. Os deuses pagãos faziam isso, né?
Eles achavam, na verdade, que os deuses pagãos ficaram impressionados quando o fiel dessas religiões antigas, desses deuses antigos, né, ficavam lá agindo com violência, tirando sangue, batendo, né, o outro, matando o outro, sacrificando animais, sacrificando pessoas até, quando tinha muito sangue escorrendo, né? E também quando essa pessoa, né, as pessoas do mundo antigo, também tinham as prostituições de culto, os prostitutos e prostitutas cultuais, que vendiam o seu próprio corpo por dinheiro, mas não pelo dinheiro em si, mas como um ato de adoração pagã também. Era muito comum no mundo antigo ter isso. Então, esses pagãos, a mentalidade deles era tão grotesca com respeito a isso, que eles faziam esses atos como atos rituais de adoração pagã, e tinha inclusive máscaras. Eles usavam máscaras pagãs antigas, porque eles achavam que era um verdadeiro teatro. Eles tinham que convencer os deuses a atendê-los. Então faziam barulho, usavam máscaras, tinham esses rituais que envolviam sexo e violência, porque eles realmente achavam que estavam convencendo os deuses a estarem atendendo cada um deles melhor, né? Então, o que Jesus diz é o seguinte: você não precisa ficar repetindo, fazendo barulho, chamando a atenção de Deus para você, porque a atenção dele já está em você. Você já tem um relacionamento com ele, você não é o filho órfão de pai, não é? O seu pai já te ouve, ele já te atende, ele já presta atenção a você. Não precisa ficar fazendo macaquice para você chamar a atenção dele, entendeu? Essa é uma visão infantil. Então, simplesmente mantenha-se conversando com ele, mantendo a sua aliança com Deus, né? Então, de fato, Deus ouve com atenção as nossas orações, né? E se alegra quando seus filhos falam com ele, como todo pai se alegra em manter o relacionamento íntimo, sadio com os seus filhos. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Muito bem, então, além de conversa com Deus, que a oração é conversa com Deus, oração também é adoração, súplica, confissão e gratidão, tá? Aqui são os 4 tipos de oração que você pode fazer. Na oração você pode adorar a Deus, e adorar a Deus é servir a Deus, tá? Em oração. A palavra adorar, em hebraico, é a palavra avodá. E é a mesma palavra que deu também origem à palavra eved. E eved é servo, escravo. Então, avodar tanto é adorar, quanto servir a Deus, quanto estar fazendo o que Deus quer no culto público, no caso aqui, né, do mundo antigo, no culto no tabernáculo, depois no templo. E hoje você também adora a Deus, além de na igreja, no templo, também no seu quarto, na sua casa, no seu espaço íntimo, né? Então, oração é a adoração, porque você vai estar, de fato, adorando a Deus, vai estar servindo a Deus. Você vai estar prestando atenção no que Deus quer da sua vida e você vai obedecer a esse desejo de Deus. Isso é adorá-lo, é servi-lo. Adorar não é só cantar, não é só você orar, não é, prostrado, né, em sinal de adoração. É tudo isso também. Mas adorar é servi-lo, é agradar a Deus, tá?
Então, oração é adoração. Quando você o adora, quando você o serve, quando você faz a vontade dele, quando você busca na sua vida ter uma vida de santidade, tá? Isso é a adoração. Então você pode adorar a Deus sem cantar uma única nota musical. Você pode adorar a Deus sem, se você não tiver condição, né, de se ajoelhar para fazer uma oração ajoelhada, né, prostrado no chão perante Deus. Se você puder, ótimo, faça isso. Esse é um gesto, né, de submissão a Deus. Mas se você não puder, não precisa ficar com medo, nervoso. Ah, eu estou sentindo culpa porque eu não consigo orar ajoelhado, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A adoração você faz através da sua vida. Você tem que se preocupar se a sua vida está agradando a Deus. Se no seu dia a dia você está de fato agradando a Deus. E isso é adoração, tá? Pode ser adoração no seu dia a dia, no culto, no seu quarto, na sua intimidade, enfim. Tudo o que você faz deve redundar em adoração ao nome de Deus, tá? Então, oração é adoração. Mas oração também é súplica. Você vai suplicar naquele momento, né, em que você se reconhece como dependente e inferior a Deus. Por isso você suplica. Quem suplica é quem sabe que é inferior para outra pessoa que está suplicando, né, que ela está suplicando. Então, quando suplicamos a Deus, nós estamos pedindo ao Deus que é todo-poderoso, que nos ama e está nos ouvindo, que tudo pode fazer. Então, eu estou suplicando para alguém que tem todo o poder. Não é para qualquer um que eu estou suplicando, entendeu? Eu estou suplicando para Deus. E Ele tem todo o poder. Então, oração é adoração, quando eu sirvo a Deus. É súplica quando eu peço a Deus por outras pessoas. E também peço a Deus pela minha própria vida, né? Então, quando eu suplico, eu reconheço, ó, Deus, eu não posso resolver isso, eu não consigo, sozinho não dá. Ou então a pessoa também pediu oração para mim, estou suplicando por ela sozinha não consegue, então nós suplicamos a Ti. Por que suplicamos a Ti? Porque sabemos, reconhecemos que o Senhor é o Todo-Poderoso e o Senhor é que pode realmente atender às nossas orações e resolver os problemas que nós fazemos. Então, a adoração, ela é fruto, ela é o resultado de um coração que se reconhece como servo de Deus. A súplica é o resultado do coração de alguém que, além de se entender, de se enxergar como de fato é servo de Deus, também reconhece que Deus nos ama a ponto de nos ouvir e atender a nossa súplica. E também reconhece que, como servo, como aquele que adora, que serve a Deus, a gente reconhece a nossa inferioridade em relação com Deus, tá? É um relacionamento de alguém todo-poderoso, superior a nós, e nós apenas suplicamos porque precisamos, sempre dependemos da ação de Deus na nossa vida. E nesse sentimento, né, de adoração e súplica, a oração também é confissão, confissão de pecados. Por quê? Acabei de falar, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, reconhecemos a nossa inferioridade a Ele e por isso suplicamos a Ele. E quando eu cometo alguma coisa, quando nós cometemos pecados que nos afastam desse Deus, que merece a nossa adoração sincera e direta, né? Quando eu cometo pecados, eu preciso me purificar, eu preciso acertar a minha vida com Deus, porque eu estou em um relacionamento com Ele. Lembre-se, o marido e a esposa, né? Se um está cometeu algum deslize ali, né? Fez alguma bobagem ali, o marido vai ter que confessar para a esposa a bobagem que ele fez. A esposa vai ter que confessar para o marido a bobagem que ela fez
pedindo perdão, não é? Para que haja a reconciliação, para que haja o perdão mútuo, para que se reforce o relacionamento do casal. Mesma coisa, o relacionamento entre pais e filhos, entre amigos, familiares, não é? Entre pessoa, patrão e empregados, enfim. Tem que haver, às vezes, confissão do erro. Com Deus não é diferente. Para que a gente se mantenha em intimidade, né, em dia com Deus, para que a gente possa adorar e suplicar, vai ter momentos que eu vou ter que parar de adorar e suplicar para confessar pecados para Ele. Às vezes eu posso até pedir para Ele próprio revelar um pecado que eu tenha cometido e não tenha percebido. Então, a parte da confissão é uma parte muito importante, é um tipo de oração muito importante, né? Então, a oração, ela é a adoração, que é serviço, é a súplica, que tem a ver com você reconhecer a sua pequenez diante de Deus, é a confissão de pecados, quando você tem consciência que cometeu pecados ou até pecados inconscientes, você pede para Deus trazer à tona, para que você não esteja afrontando todos os dias sem nem perceber, né? Então, a confissão também é um tipo de oração muito importante, porque você vai estar aqui, né, tendo esse compromisso de se purificar para poder agradar de fato o coração do Deus que você, ó, adora, tá? Então, tá tudo interligado. Esse tipo de oração aqui, né, esses tipos, esses 4 tipos, estão todos interligados, tá? Adoração, súplica, confissão e, por fim, gratidão. Claro, a gente precisa ter também um coração grato a Deus, porque o Deus que recebe a nossa adoração, ouve as nossas súplicas e nos atende. Perdoa os nossos pecados quando confessamos a Ele, né, os pecados. Agora a gente agradece, porque é o Deus que está com um compromisso renovado conosco. E Deus nunca deixa de ter compromisso conosco. Às vezes é a gente que se afasta dele, Deus nunca se afasta da gente. Agora, é necessário que a gente entenda que se a gente se afastou de Deus, Deus vai estar aguardando a nossa aproximação dele, tá? É importante você entender, por isso eu escrevi o livro que é Em Busca da Intimidade Perdida, que é quando você reconhece que você precisa se aproximar de Deus, então você quer essa reaproximação, essa reconexão com Deus. Então você não sossega o coração enquanto não acertar a sua vida com Deus, né? Às vezes me deixa assim, muito triste perceber de alguns irmãos que tinham uma vida de adoração, súplica, confissão e gratidão, mas que por vários motivos, né, se afastam de Deus. Eu conheço um pastor, né, amigo meu, conhecido, que se afastou. Hoje nem mesmo na igreja ele está. Conversei recentemente com ele, ele disse que olha, não perdi a conexão com Deus não, eu faço as minhas orações, coisa e tal, mas você sabe que não é a mesma coisa, né? Especialmente se ele já foi chamado, se ele tinha, né, um ministério e agora ele jogou tudo para o alto. Conheci também um ex-aluno meu, que hoje também não é crente, se aborreceu da igreja, chegou a ser pastor auxiliar, se aborreceu e não quer mais saber de Deus. Esse foi para o mundão mesmo, né? Não quis mais saber de Deus. Inclusive, vendeu ao preço de banana o livro dele de teologia, porque ele se revoltou contra Deus por causa de um tratamento errado da igreja, né, que ele estava servindo ali. É triste, né? Isso acontece, infelizmente, inclusive entre pastores. Tem muita frustração no ministério, né? E por quê? Porque não há um sentimento, muitas vezes, de gratidão. Então, tanto adoração, súplica, confissão e gratidão, a gente precisa buscar isso diante do Senhor, para que ele possa estar, então, sendo adorado de modo digno a ele, né? E também tendo a certeza de que nós estamos nos esforçando para nos manter em oração diante dele, tá? Então, a oração bíblica, ela é completa, tá bom? Adoramos quem Deus é, nós o servimos
e o elogiamos, o louvamos, né? Pelo que ele é, por quem ele é, né? Aqui a adoração também tem essa ideia do louvor, né? Adoração de louvor a Deus. E louvor é elogio. Louvor é você louva quando você elogia, quando você exalta o nome de Deus, né? Isso é adoração, é atrelada ao louvor. Então, adoramos a Deus por quem ele é, pela pessoa que ele é, pelo modo como ele lida com a gente, pelo modo como ele nos ama, né? Pedimos o que precisamos, porque suplicamos a ele, porque sabemos que necessitamos da ação dele. Nós não somos autônomos, né? A nossa autonomia como ser humano aqui na Terra ela é relativa, tá? Nós somos, na verdade, dependentes, totalmente dependentes do Deus Todo-Poderoso. Eu sempre disse isso ao longo dos anos, né? Por exemplo, se Deus quiser cortar, simplesmente cortar o suprimento de ar no mundo, todos os seres humanos morrem ao mesmo tempo. Morrem sufocados sem ar. Deus é que renova o sol, renova o ar, renova, né? Ele criou mecanismos para manter a nossa vida. Então, se dormimos e acordamos bem, acordamos vivos, prontos para mais um dia, isso é bênção de Deus, né? E tem a ver com a soberania dele. E nada que a gente possa fazer vai mudar isso. Então, a gente precisa aprender, né? Eu preciso aprender, você também. A gente precisa aprender a baixar a nossa bola, né? Parar de achar que a gente é o rei da cocada preta. E começar, de fato, a entender que todos, inclusive ateus, quem desdenha do próprio Deus, né? Todos dependemos de Deus. Não tem diferença aqui. A ação de Deus na nossa vida é o que, de fato, nos faz enxergar a vontade dele. E quando nos alinhamos, né? Estamos alinhados com a vontade de Deus, então, de fato, podemos ter a certeza, né, de que estamos agradando o seu coração. Então, adoramos quem Deus é, pedimos o que precisamos a Ele, confessamos os nossos pecados, né, quando cometemos, claro, e agradecemos por suas bênçãos, tá? Tudo isso aqui está interligado. É a bênção de Deus na nossa vida de oração. Tá legal? É o texto de Filipenses 4:6, que é um texto muito bom, muito bonito e muito significativo para a nossa vida, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Veja só, a ansiedade hoje, a depressão e a ansiedade são o mal do século, né? O mal do novo século. Então, não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo já tinha falado isso. Mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, né? Então, Filipenses 4:6 nos diz claramente: não posso andar ansioso por coisa alguma. Olha só, eu sei que é mais fácil falar do que fazer, né? É mais fácil reconhecer que eu preciso de Deus, que eu não posso andar ansioso, até como aquele cântico, né? Não preciso andar ansioso pelo que eu vou comer ou vestir, não é? Então, essa é a questão aqui. Eu não posso andar ansioso porque a ansiedade, em alguns níveis, né, da ansiedade, ela significa falta de fé, falta de confiança em Deus. Se eu estou ansioso, é porque eu não reconheço que Deus vai atender a minha necessidade, mesmo que eu, às vezes, nem tenha orado ainda. Mas Deus sabe que eu preciso. Deus sabe da minha necessidade. E quando eu confio nele, quando eu deixo de lado a ansiedade, eu estou entregando o meu coração, o meu futuro, as minhas preocupações, a minha ansiedade a Deus. Quando eu deixo de ficar ansioso, eu tenho uma vida mais tranquila, mais feliz, mais saudável. E, de fato, eu estou naquele nível, no nível, né, de alguém que está, de fato, no centro da vontade de Deus, né? Porque eu estou deixando de lado a ansiedade e estou totalmente entregue à presença de Deus. Então,
Não andem ansiosos. Andar aqui é ficar daqui para lá ansioso, né? Ficar o tempo todo ansioso. Não andem ansiosos por coisa alguma, por nada. Ansiedade tem que ser por nada, né? Você não tem que ficar ansioso. Mas em tudo, em todas as circunstâncias, em tudo na sua vida, pela oração e súplica, com ações de graças, vai fazer o quê? Vai apresentar os seus pedidos a Deus com esses tipos de oração, não é? Aqui é adoração, súplica, confissão e gratidão, tudo na presença de Deus. Tá legal? Nós terminamos a aula de hoje, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, se Deus quiser, vamos entrar no tópico 2, por que devemos orar. Tá legal? Pastor Anderson, a palavra agora é sua. Joia, joia, joia. Bom dia aos nossos amados irmãos que estão aí conosco. A nossa irmã Dora está conosco, a Rosilane Mello, outras pessoas que também estão. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E aí, como eu falei, né, a gente começa aí a perceber alguns detalhes importantes por conta desse ensino, a teologia da oração, né? E aí, o reverendo Davidson, uma coisa que você comentou, intuitivamente eu tenho comentado aqui com a igreja, com os irmãos, é justamente a respeito da adoração. Porque muitas das vezes as pessoas estão atrelando a adoração só em estar na igreja, só em cantar louvores. Então, meio que fica condicionado, né, a esses aspectos, meio que fica limitado a esses aspectos. E aí eu tenho falado intuitivamente, porque tenho lido a Bíblia e tal, e aí você vem hoje também coloca a parte mais profunda no que diz respeito à teologia da oração. É uma coisa que é algo que precisa ser muito bem esclarecido nos nossos dias, não é verdade? Inclusive, né, aí você é pastor também sou, eu sei como é que funciona a igreja, né? Tem muita gente que quer os ministérios, os dons, né, as práticas que envolvem cantar, por exemplo. Ah, por que que ela quer cantar? Às vezes não é nem para adorar propriamente a Deus, né? Às vezes o que move o coração de alguém para ser cantor na igreja, para participar do louvor, coisa e tal, é porque ela quer estar com o microfone na mão e as pessoas olhando para ela, né? É, é, às vezes é por isso. Então, às vezes a pessoa nem sabe cantar, tem a voz de taquara rachada, não é? Canta tudo desafinado, mas ela faz questão de ser cantora lá, de fazer parte do ministério. Por que que isso acontece? Às vezes é por vaidade, né? Como eu disse. Às vezes é por falta de noção também, né? A grande pergunta que eu digo, né? Falta de noção, falta de humildade, enfim. Mas a grande questão é essa. Se eu não sei cantar, se eu canto desafinado, como que eu vou adorar a Deus? Não cantando, pelo menos em público, né? Canta para mim lá, baixinho, eu e Deus, né? Aí Deus ouve o meu desafio e vai talvez aceitar, não sei, né? Mas se eu canto desafinado, eu não tenho que forçar a barra para cantar em público. Eu vou fazer outra coisa na casa de Deus. Se eu consigo pregar, eu vou pregar. Se eu não, também não consigo pregar, se eu não tenho um dom para isso, não tenho um chamado para isso, eu vou fazer alguma coisa. O que eu fizer, essa é a beleza da teologia da oração e dos ministérios também, né? A adoração, ela não depende de você forçar a barra para se encaixar num, num tipo de ministério, um tipo de ação, de adoração, que não faz parte da sua natureza. Se eu não sei cantar, eu vou adorar a Deus de outra forma, que não seja cantando. Entende? Se eu não consigo me ouvir e ver que eu estou desafinado, já é um indício que você não tem que cantar, que você não tem que estar naquele ministério, entendeu? Vai cantar para você, no seu particular lá, no banheiro, quando estiver tomando banho, né? Vai adorar a Deus assim. Agora, a adoração em público tem que, no mínimo, ter uma boa afinação, conhecer um pouco de música, para poder, de fato, adorar a Deus com profissionalismo, né? No caso do louvor, né? Você cantar e levar a igreja à adoração com o mínimo de afinação. Isso às vezes requer humildade, né? E uma coisa é a pessoa não ter ninguém para cantar, e só tem aquela pessoa lá
com voz desafinada, aí não tem jeito, né? Alguém tem que ministrar o louvor lá. Então essa pessoa vai lá ajudar com o coração aberto até a hora que der, né? E quando chegar gente que tenha mais natureza para o canto, aí é outro esquema, né? A pessoa se recolhe, a pessoa que ajudava antes, né, se recolhe e vai servir a Deus de outra forma, entendeu? Não tem por que ficar disputando espaço no louvor, na pregação, a escala de pregação. Ah, não me chamou esse mês. Agora vou sair da igreja porque não me chamou esse mês, está me desdenhando. Tudo isso é orgulho, entendeu? Não tem nada a ver com o serviço a Deus, tem a ver com o orgulho ferido de alguém que ainda não aprendeu que servir a Deus não tem nada a ver com holofote. É verdade, verdade. Inclusive a nossa irmã Dora, ela fala muito bom ensinamento, né? Tô colocando aí na tela, e ela também completa dizendo que é sempre bom ouvir sobre oração, né? E orar com a vida, não apenas em palavras, né? Orar com a vida, algo também que eu achei muito interessante, e que também faz sentido com aquele texto que fala que nós devemos orar em todo tempo, né? Que é orar através dos pensamentos, né? Orar através dos pensamentos nos possibilita orar a todo tempo, a todo instante, né? É só ligar os nossos pensamentos a Deus É, e por exemplo, a dona de casa está lavando louça, está orando falando com Deus na mente. Não precisa estar falando, verbalizando, para ninguém achar que é maluca, né? Mas, mas fala na mente, fala na cabeça lá, né? Ora com Deus, tá? Numa situação no trabalho lá, precisa de uma emergência lá, não é? Aí aconteceu. Você se isola, né? Vai lá no banheiro, finge que está no banheiro lá, tranca a porta lá e fica orando na mente. Ninguém precisa nem ouvir. Se for banheiro público, né? Que as pessoas vão dividir ali a parte do banheiro ali, você fala na mente. Mas o importante é falar com ele, entendeu? Estar sempre ligado com ele, mesmo que seja apenas mentalmente. de joia, joia, joia. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso estudo, início do nosso estudo da teologia da oração. Tem mais conteúdo. Isso aí foi só para a gente começar a aquecer, né? Já mandei lá para vocês, amados irmãos e amigos, lá no mural. Se alguém quiser, é só fazer contato comigo que eu enviei também no particular. Eu quero desde já agradecer a presença do reverendo Davidson mais uma vez vindo, nos ensinando, nos instruindo, né, a respeito da palavra de Deus, e o foco hoje, a teologia da oração. Quero agradecer a cada um dos nossos amigos e irmãos que têm se conectado a nós, e ao mesmo tempo pedir para que compartilhe as nossas lives com outras pessoas, para que elas sejam edificadas, abençoadas, e inclusive até mesmo para que vidas possam serem reconciliadas com Cristo Jesus, que é o foco principal. Reverendo Davidson, eu vou pedir para que você faça as suas considerações finais e logo depois você também ore por nós. Pode ser? Claro, será um prazer. A gente está sempre trazendo material, conteúdo, estudos, e nós estamos nos dedicando a essa série nova sobre oração. Depois a gente vai, né, ampliando também os conteúdos que sejam relativos à oração do Pai Nosso, a teologia do jejum, a teologia da adoração, quem sabe, né, mais à frente. Então, tudo isso a gente vai trabalhando para a gente saber como, de fato, agradar o coração de Deus, né? Se você se interessou por algum dos meus livros, se quiser também conhecer meus cursos, faça contato pelo meu WhatsApp 021 998 585402. Eu vou ter prazer em fazer contato com você, te responder e colocar para você informações preciosas sobre livros, cursos, aulas, enfim. Conheça também o meu canal do YouTube, eu já tenho quase 1000 vídeos ali, de aulas, pregações, estudos, cortes, produções de vídeo também. Então, é muito conteúdo para abençoar a sua vida. Tá legal? Para que você ache o meu canal do YouTube, é esse aqui, ó. É só você colocar aqui, ó, meu nome, Davidson Bignol, tá? E você vai achar no YouTube o meu canal. Tem inclusive todas as aulas e séries que a gente faz aqui, tá bom?
Muito bem, recados dados, vamos fazer a oração final. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de te adorar, de engrandecer o teu nome e de estarmos, ó Pai, na tua presença, podermos ter esse privilégio de orar, de falar contigo, de saber que o Senhor ouve as nossas orações, atende às nossas súplicas, cuida de cada um de nós. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós estamos imensamente gratos pelo relacionamento que podemos ter com o Senhor através de Jesus Cristo, do seu trabalho na cruz do Calvário em nosso favor. Exalta o teu nome, Senhor, através da nossa vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa forma de te adorar, de servir. Assim te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. E amém. Amém, queridos. Estamos encerrando então o nosso estudo de hoje, Teologia da Oração, e se Deus assim permitir, na próxima semana, quarta-feira, estaremos retornando mais uma vez com a continuação do nosso estudo. Tenham todos uma excelente quarta-feira, que Deus te abençoe. Shalom, a paz. Shalom, shalom a todos.